Saudações, eu sou Humberto Maggi. Essa aqui é a primeira parte da nossa palestra sobre os conceitos de magia e demonologia que a gente encontra num texto do século IV, escrito em grego, chamado A Confissão de São Cipriano. A Confissão de São Cipriano, ela faz parte de uma trilogia, junto com dois textos mais antigos, que são chamados A Conversão de Justina e Cipriano e o Martírio de Cipriano e Justina. Esses três textos, na Idade Média, eles costumavam vir juntos, eram os chamados Atos de Justina e Cipriano. Nós temos uma versão dos três em grego e latim, por exemplo, publicadas no século XIX, naquela coleção católica chamada Acta Sanctorum. E esses três textos, eles são os primeiros registros que nós temos da história de Cipriano. O mais antigo deles, o que é considerado o primeiro, a conversão de Justina e Cipriano, ela narra o processo pelo qual o Cipriano deixa o caminho do paganismo, da magia, e se torna cristão. O Cipriano, ele é na verdade quase que um personagem secundário na conversão, porque a conversão ela se foca mais na figura da Justina. Ela começa contando a história da conversão da Justina, da família da Justina, e depois dessa conversão ela atrai a atenção de um estudioso grego chamado Agládio. O Agládio tenta de diversas maneiras casar com ela, depois tenta sequestrar ela, ele não tem sucesso em nenhuma das tentativas, e é aí que ele recorre ao Cipriano, que era, de acordo com o texto, um mago profissional que vivia na cidade de Antioquia. A magia que o Cipriano usa para tentar seduzir a Justina, ela é descrita de acordo com a visão cristã que havia na época sobre a magia e sobre a própria religião pagã. É uma arte exclusivamente dependente da invocação de demônios. O Cipriano ele tenta 3 vezes seduzir a Justina, falha nas 3 vezes e daí ele conclui que o poder de Jesus era mais forte e se converte. O segundo texto, chamado Martírio ou Paixão de Cipriano e Justina, já traz o Cipriano e a Justina. O Cipriano já se tornou bispo, a Justina ela é chefe de um convento de monjas, e eles são presos, interrogados, torturados e, por fim, são executados pelos romanos. O texto que a gente vai se focar mais, que é chamada a Confissão ou Metanoia de Cipriano, ele já é bastante diferente desses dois textos. Em primeiro lugar, a Confissão ela está escrita em primeira pessoa, como se fosse o próprio Cipriano narrando a história. E enquanto que na Conversão o Cipriano ele é uma figura quase secundária que aparece simplesmente sendo descrito como um mago que trabalhava em Antioquia, na Confissão ele narra toda a trajetória dele de aprendizado, todas as experiências mágicas, místicas que ele teve, até chegar no ápice do caminho de mago que ele percorre, que é quando ele invoca o diabo. Esse texto, se vocês verem o nome que eu dei à palestra, né? O primeiro pacto, é o primeiro texto em que aparece um personagem invocando diretamente o diabo enquanto diabo. É claro que a ideia do pacto, ou do acordo entre o mago e os demônios, ela já vinha um pouco antes dentro do pensamento cristão. Nós estamos aqui no começo do século IV, né? São mais ou menos 4 séculos de cristianismo, e alguns autores anteriores já haviam postulado que tanto a religião pagã quanto a magia, elas só operavam por um acordo entre as pessoas e os demônios que se faziam passar pelas divindades pagãs. O Santo Agostinho, que vem um pouco depois desse texto, ele coloca essa questão do acordo, né, do pacto entre pessoas e demônios como sendo a base da magia de uma forma mais filosófica, mais técnica,
e depois do Santo Agostinho isso praticamente virou a norma, o pensamento oficial da Igreja Católica. O que a gente se pergunta inicialmente, quando começa a estudar o assunto do Cipriano, é se realmente existiu um Santo Cipriano. A primeira coisa que a gente pode ver, por exemplo, é o fato de que no século XX a Igreja Católica ela praticamente negou a existência do Cipriano. No calendário do Rito Romano de 1969, a Igreja Católica retirou a celebração do Santo Cipriano, e quando eles fizeram a revisão do Martirológico Romano de 2001, o nome de São Cipriano também foi removido. Por que essa questão com Cipriano? Primeiro, por uma questão histórica, existem vários indícios que esse personagem, na verdade, nunca existiu. O fato histórico mais contundente que a gente encontra na confissão, na conversão e no martírio, seria o fato de que Cipriano se tornou bispo em Antioquia. Só que a lista de bispos de Antioquia, ela é bem registrada, é bem conhecida. E não existe nenhum Cipriano, não existe nada parecido como isso nessa lista. Então, isso é uma razão assim, histórica para a retirada do Cipriano dentro do catolicismo. Isso não significa que Cipriano ele sai completamente, né, das ortodoxias cristãs. Se a gente dá uma olhada, por exemplo, na Igreja Ortodoxa, o Cipriano ele ainda é bastante venerado. Isso aqui eu recebi semana passada de um amigo meu, o Felipe Vargas, que tem um dos melhores sites de ocultismo chamado Occult Studies. Ele mandou isso para mim lá da Romênia, e segundo ele, esse daqui e esse daqui que ele também mandou, esses dois ícones, eles foram abençoados pelo Patriarcado Ortodoxo de Bucareste. Então, nessas igrejas ortodoxas, o Cipriano ele ainda é venerado, ele ainda permanece, né, nessa posição. Por que essa mudança dentro da Igreja Católica? Porque se a gente for ver do ponto de vista da historicidade, muitos santos e santas que você tem ali no martiriológico, que você tem na Acta Sanctorum, eles também não têm base histórica. Por que a Igreja Católica se focou tão especificamente em tirar o Cipriano da liturgia? Uma possível explicação para isso é que, na época que isso acontece, né, a gente viu as datas aqui, da primeira, mais ou menos depois da metade do século XX, né, o calendário foi em 69, o martirológico em 2001. É uma época em que o crescimento da fama do Cipriano, ele cresceu muito no século XX. Mas essa fama do Cipriano, que aumenta muito no século XX, não é a fama do Cipriano santo, não é a fama religiosa do Cipriano, é a fama do Cipriano como bruxo, como feiticeiro. Esse aumento, esse crescimento da fama do Cipriano, ele vem em razão da publicação no final do século XIX, em Portugal e em Espanha, de livros de São Cipriano. Então, a publicação em Portugal e Espanha, no final do século XIX, desses livros, começa a fazer com que haja um reflorescimento da imagem do Cipriano, não dentro dos conceitos religiosos, mas dentro de conceitos de bruxaria, de feitiçaria. Se a gente vê, por exemplo, a extensão em que essa fama estava crescendo, a gente dá uma olhada num livro publicado em 1904, chamado As Religiões do Rio. Foi publicado por um jornalista muito famoso, talvez um dos jornalistas mais famosos da história do Brasil, chamado João do Rio, 1881-1921.
Nesse período, no começo do século XX, ele fez uma pesquisa em todo o ambiente ocultista, que era chamado do Baixo Espiritismo, que havia no Rio de Janeiro, principalmente naquela região que se chamava de Pequena África, que pegava ali o centro do Rio de Janeiro, a área do Porto e adjacências. Ele frequentou os Pais de Santo, ele frequentou esses centros todos, e o que ele escreveu na Religiões do Rio, em um dos capítulos, foi o seguinte: mas o que não sabem os que sustentam os feiticeiros é que a base, o fundo de toda a sua ciência é o livro de São Cipriano. Os maiores alufás, os mais complicados pais de santo, têm escondidas entre as tiras e as bicharadas uma edição nada fantástica do São Cipriano. Enquanto criaturas chorosas esperam os quebrantos e as misturas fatais, os negros soletam o São Cipriano à luz de candeeiros. Esse São Cipriano, que estava assim disponível no começo do século XX, é aquela edição da Livraria Econômica. Essa edição, você tem um facsímile dela disponível para consulta na internet. Eu vou botar aqui o endereço, né? Está no site da Biblioteca Nacional de Portugal. Se você pega essa edição do Cipriano e compara com tudo que você tem publicado no Brasil, você vai ver que tudo que tem publicado no Brasil deriva dessa edição. Então essa edição é publicada no final do século XIX, chega rapidamente no Brasil e, como a gente vê aí pela reportagem do João do Rio, em 1904 ela já estava sendo adotada em todas as partes, né? Não é que não existissem menções a livros de Cipriano anteriores ao final do século XIX. Se a gente dá uma olhada na historiografia, já, por exemplo, no século XV, você tem Tritêmios e Agripa mencionando livros com o nome de Cipriano. Eu tenho esse livro que eu estou consultando, é o Tesauros Mágico 2, onde tem toda listada, resumida toda essa historiografia, não tem como ler toda ela aqui, mas você encontra menções a esses livros, também aos países nórdicos, mas você não tem o livro em si. Haviam talvez manuscritos de pessoas que escreveram algum livro, atribuíram a Cipriano, é o que se chama de pseudografia, assim como havia livros atribuídos ao rei Salomão, né? Essas são falsas atribuições, são pseudo-epigrafias, mas desses não sobrou nada. É quando em Portugal e Espanha, no final do século XIX, são publicados livros com esses nomes, que, se a gente vai ver, eles são coletâneas de materiais diversos, colocados sob o nome São Cipriano. A versão espanhola, que não chegou no Brasil até hoje, a não ser na tradução que eu fiz aqui dentro do Tesauros 2, que é a chamada edição de Joana Sufurino, ela é extremamente popular nos países de língua espanhola, né, na América Latina toda. A popularidade que o nosso Cipriano tem aqui no Brasil é o que esse Cipriano tem nos países espanhóis. E o que a gente vê é que a maior parte dessa edição do Joana Sufurino, ela coleta material de grimórios franceses, como a Véritable Magie Noire e o Grand Grimoire. Então, esses autores espanhóis pegaram esse material, criaram uma história, né, para introduzir o livro, a história do Joana Sufurino, um monge que teria feito um pacto com o diabo. Da mesma maneira que a edição portuguesa, ela introduz a história de um camponês que teria encontrado o livro de São Cipriano, Agrimanços de São Cipriano, e teria também feito um pacto com o diabo. Então, a gente tendo isso tudo em vista, né, a gente pergunta, o Cipriano, ele é um personagem 100% fictício? A gente já viu que a informação histórica supostamente mais forte, na verdade, ela está errada. Quando a gente vai analisar
literariamente esses 3 textos, principalmente a Confissão, a gente vê que eles são textos, histórias que coletaram pedaços de outras lendas, de outros personagens. A história da Justina, ela copia muito a história de Santa Tecla, que vem num texto apócrifo, contando história sobre o apóstolo Paulo e essa Santa Tecla, que parece ter sido também outra personagem fictícia. Quando a gente pega a Confissões do Cipriano, a gente vê que uma parte dela ali, ela está muito próxima com a narrativa da vida do Pitágoras, escrita pelo Iâmblico, né, no século anterior. O que está acontecendo ali é que está havendo um confronto ideológico entre o paganismo e o cristianismo, e a figura do Pitágoras, ela foi assim eleita pelos neoplatônicos como sendo um contraponto à figura do Jesus, porque o Pitágoras também teria realizado milagres, teria feito coisas fantásticas, teria uma origem divina. Então, quando esses autores cristãos, eles pegam isso tudo para compor a história, para compor o personagem Cipriano, o que eles estão fazendo é basicamente puxar o tapete em cima dessas alegações. Porque o que a Confissão do Cipriano vai mostrar é que o Cipriano ele segue todo aquele padrão, né, aquele processo de aprendizado dentro do paganismo. Ele faz que nem o Pitágoras, viaja por vários lugares, aprende várias coisas, tem várias experiências místicas, mágicas, e no final isso tudo vai ser demonstrado como sendo não só uma futilidade, mas como levando o Cipriano ao caminho da maldade. Então, o que esses autores cristãos estão fazendo, eles estão tentando fazer uma crítica sutil, de uma maneira popular, acessível, né, ao entendimento das pessoas, na forma de uma história, mostrando que, olha só, o Cipriano ele era mago, ele era filósofo, e veja o que ele fez, o tipo de pessoa que ele se tornou. E no final das contas, terminam de puxar o tapete quando eles mostram, tá vendo? Com todo esse poder e conhecimento que ele tinha, ele não conseguiu seduzir uma simples virgem cristã. Essa oposição entre o Cipriano, homem, mago, filósofo, em contraposição com Justina, mulher, virgem, ela é justamente colocada assim para poder demonstrar quão grande é o poder do cristianismo em relação ao paganismo. Teria existido alguma base histórica para essa figura do Cipriano? A ideia de magos se convertendo ao cristianismo, ela se origina com o próprio cristianismo. Se a gente vai olhar os Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 19, existe ali a primeira narrativa de magos abandonando o paganismo, abandonando a magia e se convertendo ao cristianismo, inclusive com um fato bastante importante para a gente. O que está dito ali é que quando eles fazem essa conversão, eles queimam os seus livros. O texto dos Atos dos Apóstolos ele diz o seguinte: muitos também, que tinham exercido artes mágicas, ajuntaram seus livros e queimaram-nos diante de todos. Calculou-se o seu valor e achou-se que montava 50.000 moedas de prata. A gente vai ver nos textos, né, da conversão e da confissão que o Cipriano ele faz exatamente a mesma coisa. Quando ele se converte, a primeira coisa que ele faz é trazer os livros para serem queimados. É dessa menção aos livros de Cipriano que você vai ter, então, a partir daí, duas linhas, né, duas tradições paralelas que se desenvolvem na história do Ocidente. Você vai ter a linha religiosa, em que Cipriano é um santo, largou isso tudo, se converteu, e justamente por ter vindo desse passado, ele é considerado um santo extremamente apto para desfazer feitiços, desfazer maldições, desfazer trabalhos de magia. Então, esse Cipriano santo oficial, ele é justamente o oposto do que, a partir do século XX, as pessoas começaram a enfatizar. Não existe aqui, nesse período todo, até o final do século XIX, não existe essa figura do Cipriano como patrono da feitiçaria, como santo dos magos. Isso é um fenômeno típico
do século XX para cá. O que você tem antes é o cipriano santo, que é utilizado quando você tem que fazer um exorcismo e coisas do gênero. Mas, paralelo com isso, ficou a lenda do livro, ou dos livros. Né? Cipriano queimou os seus livros. Ah, mas e se um livro sobrou? E um livro que ele escreveu? Como Cipriano ele é apresentado na conversão como sendo o mais poderoso de todos os magos, né? Ele fala isso várias vezes no texto, que nunca houve alguém, né, tão versado nas artes diabólicas quanto ele. Então, um livro que ele tivesse escrito, obviamente deveria ser, né, o grimório mais poderoso de todos. Então, essa lenda do livro, ela vem em paralelo com a imagem oficial do santo. E quando você chega no século XIX, se você pega o livro da Livraria Econômica, você vai ver que ali as pessoas que montaram esse livro, elas juntaram tudo isso. Porque uma parte do livro é um manual de exorcismo, depois você tem uma parte de segredos mágicos, você tem uma outra parte de magia para desencantar tesouros, encontrar tesouros. Então, essa mistura, ela vai dar origem a essa nova popularidade do Cipriano no século XX. O Cipriano, principalmente quando ele é adotado no começo do século XX, naquilo que vai se tornar depois a Umbanda, vai se tornar depois a Quimbanda, ele é inclusive muito mais presente no começo da história da Quimbanda do que ele se torna depois. Ele um pouco desaparece no decorrer do tempo do século XX, a importância que ele tinha. Essa síntese, né, ela também puxa os dois elementos. Da mesma maneira que essas religiões elas vêm da síntese de religiões africanas com o catolicismo, com o espiritismo, elas também pegam a síntese e juntam os dois aspectos da magia com o aspecto da santidade. Essa questão dele ter sido indicado como bispo, ela provavelmente vem da confusão que foi feita já desde o século IV. Se a gente vê autores como o Prudêncio e o Gregório de Nazianzo, eles escreveram sobre Cipriano de Antioquia, misturando ele com o Cipriano de Cartago. Então, é possível que as pessoas que tenham criado os primeiros textos também tenham feito essa mistura, tenham pego a vida do Cipriano de Cartago, talvez tenha servido de modelo para a criação do Cipriano de Antioquia. Principalmente, tem uma passagem do Cipriano de Cartago que ela lembra muito coisas que a gente vai encontrar depois na Confissão de Cipriano. O Cipriano de Cartago ele escreveu: quando eu estava vivendo na escuridão da noite, eu achava extremamente difícil e exigente aquilo que a misericórdia de Deus me sugeria. Eu me considerava preso a tantos erros na minha vida pregressa que eu não acreditava que eu pudesse ser libertado. Quando a gente vai pegar a confissão do Cipriano, a gente vai ver o Cipriano falando exatamente isso. Ele, quando confessa publicamente tudo que ele fez, ele diz: eu cometi tantos erros, tantas coisas tão horríveis que Deus não vai me perdoar. Então, é muito provável que esses textos do Cipriano de Cartago tenham servido, né, foi também material utilizado para se criar a figura do Cipriano, e se explicaria a indicação dele como bispo, que na verdade não existe. Se vocês quiserem entrar em mais detalhes sobre a composição desses textos, tem o texto do Bailey, que está disponível é fácil de achar na internet, chama-se The Confession of Saint Cyprian. O Bailey ele faz todo um estudo, uma introdução ao texto, e também apresenta o texto em grego, que a gente vai estar utilizando bastante aqui nos próximos módulos. Na próxima sessão, a gente vai tratar mais especificamente sobre as ideias demonológicas e mágicas da conversão e do martírio. E na última sessão, a gente entra mesmo nos conceitos que a gente vai encontrar na confissão. Vejo vocês lá.
Oi, esse é o segundo vídeo da palestra e a gente vai dar uma olhada nos textos chamados A Conversão e o Martírio de Cipriano e Justina. Esses textos eles são mais antigos, eles antecedem a Confissão, que é o assunto principal do próximo segmento, e nós vamos dar uma olhada neles em alguma das ideias a respeito de magia e demonologia que já aparecem nesses textos e como é que elas depois são subsequentemente desenvolvidas na confissão. A conversão, que nem eu comentei no primeiro vídeo, ela se foca mais na figura da Justina. Ela começa contando a conversão da Justina e só mais à frente é que o Cipriano aparece sem grandes introduções. A conversão, ela, quando apresenta Justina, ela começa com a frase: havia em Antioquia, perto de Dáfne, uma donzela chamada Justina. Agora, a gente se pergunta, existem pequenas indicações nos textos, nos três textos, de que a escolha de alguns nomes, a escolha de Antioquia como local da narrativa, essas escolhas talvez elas não tenham sido fortuitas, elas podem ter um caráter simbólico. Quando a gente consulta na Enciclopédia Britânica o artigo de Antioquia, em um trecho, justamente onde ele vai explicar o que é esse Dáfne, né? A Antioquia perto de Dáfne, esse artigo ele diz o seguinte: cerca de 4 milhas a oeste e além do subúrbio de Heracleia, né, um subúrbio da cidade de Antioquia, estava o paraíso de Dáfne, um parque de bosques e águas, no meio do qual erguia-se um grande templo para o Apolo Pítio, fundado por Seleuco I, enriquecido com uma estátua de culto do deus. Um santuário companheiro de Hécate foi construído no subsolo por Diocleciano. A beleza e a moral laxista de Dáfne foram celebradas em todo o mundo ocidental, e de fato Antioquia, como um todo, compartilhou esses dois títulos com a fama. Suas amenidades despertaram tanto entusiasmo quanto desprezo de muitos escritores da antiguidade. Então, Antioquia, ela pode ter sido escolhida justamente por ter sido um local onde o paganismo se dava de maneira mais liberal nos costumes. E, por outro lado, quando você vê o conflito entre Cipriano com a sua magia erótica e Justina com a sua fé cristã, isso também está representado ali um outro aspecto de Antioquia, que era uma cidade importante para o início do cristianismo. Ela foi chamada por alguns justamente o berço do cristianismo, e segundo o Atos dos Apóstolos 11:26, foi justamente em Antioquia que esses seguidores de Jesus passaram a ser chamados de cristãos pela primeira vez. Então, é uma cidade que, ao mesmo tempo, traz toda essa questão do paganismo, que os cristãos vão querer dizer que era um sistema de moral laxa, né? E a origem do próprio cristianismo. Esse conflito ele está bem representado na figura do Cipriano e da Justina. Alguns elementos importantes nessa descrição de Antioquia e Dáfne é que a gente viu aqui, havia lá um grande templo para Apolo Pítio. Apolo Pítio é o Apolo que matou Piton, a serpente, Draco. A palavra Draco no grego antigo, ela tanto pode indicar um animal fabuloso, mitológico, como uma grande serpente. A palavra era a mesma. E quando a gente chega lá no texto da Confissão, logo no começo, o que o Cipriano diz? Ele diz o seguinte: eu sou Cipriano, que em terna idade foi dedicado a Apolo, como uma valiosa dádiva, e ainda como uma criança fui iniciado na dramaturgia do dragão. Então, embora nos três textos não esteja dito claramente que Cipriano nasceu em Antioquia, ele simplesmente é apresentado como vivendo em Antioquia, exercendo o ofício de mago profissional, essa apresentação dele no texto da Confissão, ela funciona como uma indicação de que ele realmente era nativo de Antioquia, porque
ele é dedicado a Apolo, né, iniciado na dramaturgia do dragão, e ali em Antioquia, você tinha esse templo do Apolo Pítio. Quando o texto diz que havia junto a esse templo um santuário dedicado a Hécate, Hécate ela era considerada na Antiguidade Tardia como, né, a deusa mais associada à magia, à feitiçaria. Era de se esperar que Hécate tivesse uma preponderância maior nos textos do Cipriano, mas ela só tem uma menção muito breve, junto com outras divindades também na Confissão, como uma das divindades a quem Cipriano sacrificava. Segundo o texto da Confissão, ele cortava a cabeça dos homens estrangeiros em sacrifício a Hécate. A razão da Hécate tem uma importância diminuída, está sendo mencionada, a gente vai ver isso mais no próximo segmento, no meio de várias outras divindades, é porque o que esses textos vão colocar é que todas essas divindades, na verdade, elas não passam de daimons secundários a serviço do diabo, né? O diabo, sim, é que é o grande chefe dessas divindades que não passam de demônios disfarçados na visão dos cristãos. E esse templo de Hécate ele foi construído por Diocleciano. Diocleciano, 244 a 312 depois de Cristo, é justamente o César, né, o regente que, segundo o texto do Martírio, executa o Cipriano e a Justina. Então, e ele é ali justamente o César que executa os dois, é o mesmo César que construiu um templo para Hécate em Antioquia. Então, pode ser que todas essas menções elas tenham sido propositais. O próprio nome de Cipriano e Justina pode ter sido escolhido de maneira proposital. Cipriano é referente à ilha de Chipre, né? Algo nativo de Chipre, né? Era Cipriano ou Cipriana. Eu estou aportuguesando os termos. E Cipriana era justamente um dos epítetos de Afrodite, porque em um dos mitos da origem da Afrodite, quando ela nasceu do mar, o primeiro local que ela pisou em terra foi na ilha de Chipre. Então, Afrodite era chamada de Cipriana. Então, você tem um mago que ele é contratado para fazer uma operação mágica erótica, seduzir uma virgem cristã, e essa virgem cristã, que vence todas as tentativas de sedução, é chamada de Justina. Então, é possível que esses nomes tenham sido escolhidos de maneira simbólica, o que trai ainda mais a natureza literária fictícia desses personagens. Quando o Cipriano é mencionado pela primeira vez no texto da conversão, a palavra que é usada para indicar Cipriano é mago. A palavra mago, ela tinha na antiguidade geralmente uma conotação muito negativa. Apuleius, um filósofo que viveu entre 124 e 170 depois de Cristo, ele foi acusado, ele teve que se defender no tribunal da acusação de mago, de praticar magia, né? E ele escreveu um texto, ele apresentou a sua defesa e depois colocou essa defesa num texto, que é um texto importante para o estudo da magia na antiguidade, chamado Apologia de Apuleio. Ele, no começo do texto, ele diz: a acusação de magia é uma acusação com a qual é fácil criar um preconceito contra o acusado, mas que é difícil de provar. Então, o que a gente depreende antes de tudo é que, mesmo antes da ascensão do cristianismo, a magia, dentro da cultura greco-romana, ela era uma atividade considerada criminosa. A pessoa poderia ser processada publicamente por conta dela. O Apuleio, ele registra
no texto da Apologia duas visões diferentes que haviam na Antiguidade sobre a palavra magia, mageia e o termo mago, porque o termo teria vindo de sacerdotes persas. Então, alguns autores, eles mantêm essa visão. Então, a visão do mago como um sacerdote, ele registra isso na Apologia dele, quando ele escreve: se o que eu li em um grande número de autores é verdade, é saber que mago é a palavra persa para sacerdote, o que há de criminoso em ser um sacerdote e ter conhecimento, ciência e habilidade devidos em todas as leis cerimoniais, deveres sacrificiais e regras obrigatórias da religião. Então, se esse fosse o entendimento da palavra mago, magia, o que haveria de errado nisso? Mas existe a outra vertente em que o termo é absorvido dentro da cultura grega, bem cedo. A palavra mago, o registro dela mais antigo que se tem é numa frase atribuída a Heráclito, em que o Heráclito está acusando, ele está desprezando uma série de pessoas que são aqueles que vagam pela noite, os magos, as bacantes, as maeneides e os iniciados, né? Esses todos tinham características em comum, que era a ligação deles com os mistérios, né, da religião grega. Então, o Heráclito tem uma visão negativa desses todos, e no meio deles ele tá indicando a existência de um grupo chamado magoís, né, os magos. Você tem, então, em linhas gerais, uma vertente de autores de tragédias, tratados retóricos, textos de filosofia anterior a Platão, em que mago começa a aparecer e é utilizado de uma maneira negativa, é um termo de acusação. E você tem outros autores, em geral os historiadores e filósofos de tendência aristotélica, que usam o termo mago para indicar esses sacerdotes dos persas. Quando Apuleius ele é acusado, ele menciona essas duas visões que era dada a palavra magia na época. Mas aqui no texto da confissão, no texto da conversão, tudo, o que prepondera claramente é essa visão negativa do termo mago. Um trecho importante onde o termo mago aparece no século V a.C., né? Então, estamos aí 8, 9 séculos antes dos textos de Cipriano, é o chamado papiro de Derveni, que é um texto de inspiração, inspirado nos mistérios órficos. Um trecho desse papiro, ele diz o seguinte: orações e sacrifícios apaziguam as almas, e o encantamento dos magos, né, aparece a palavra magos aí, é capaz de afastar os daimones quando eles se colocam no caminho. Daimones no caminho são inimigos para as almas. É por isso que os magos executam o sacrifício como se pagassem uma penalidade. Então você vê que no século V a palavra mago está associada a um conhecimento, a uma arte que permite um certo controle sobre os daimones. E é exatamente isso o que o Cipriano aparece fazendo no texto da conversão. Ele é um mago profissional, ele é contratado para seduzir a Justina, porque o tal do Aglaidas havia falhado em todas as suas tentativas. E a Mageias, né, a magia, que é o termo que também aparece no texto que ele executa, é justamente com a ajuda de daimones. O Cipriano, então, ele é um mago profissional, que ele invoca daimones, ele invoca 3 daimones, né, na sequência, um mais poderoso que o outro, para seduzir a Justina, e todos eles falham.
é importante a gente fazer uma nota aqui etimológica. O texto da conversão ele também usa a palavra angelos, anjos, né? A palavra grega dá origem a anjos, quando ele narra a conversão dos pais de Justina. A Justina tinha se convertido porque ficava escutando a pregação pela janela, e os pais, eles tinham dúvidas, né? A mãe, aí você vê toda aquela questão sutil da crítica cristã. A mãe, ela tinha dúvidas sobre a conversão da filha porque ela era formada nas sutilezas ou nas jactâncias da filosofia. E o pai, ele era um sacerdote pagão. O próprio Aglaidas, ele é apontado como um estudioso e um sofista, e todos eles acabam no final se convertendo, né? Então, o que isso aí sutilmente quer dizer? Que a filosofia, o sacerdócio pagão, o estudo da filosofia, do sofismo, na verdade, não teria um valor, né, diante da verdade do cristianismo. Mas o texto, então, ele faz o uso desses dois termos. Ele usa o daimons para indicar os demônios que auxiliam o Cipriano, e os anjos, o águelos, são aqueles que aparecem na conversão ao cristianismo. É um ponto interessante da gente notar. Na verdade, eu dediquei quase que toda a introdução do meu Daimonologia, que saiu lá na Inglaterra. Aqui no Brasil ele é o Tesaurus número 3, justamente analisando essa questão da evolução do termo daimon, desde Homero até a Renascença. Se você vai ver os autores gregos, os textos gregos e mesmo romanos, até determinada época, a palavra daimon ela é usada para indicar tanto bons espíritos quanto maus espíritos, é usada para indicar as próprias divindades. E a palavra angelos, ela não aparece nesses contextos. Angelos, por exemplo, ele aparece na peça do Ésquilo, os persas, para indicar um mensageiro que vem trazendo as notícias da derrota dos persas na guerra contra os gregos. Por que quando você entra num texto cristão, você encontra então essa divisão já radical entre um daimon e o ângelos? O daimon já aparece sempre com uma conotação negativa, e o ângelos aparece para indicar os seres aliados, né, da divindade cristã. Isso vem do século III a.C., quando foi feita uma tradução de textos do Antigo Testamento do hebraico para o grego, uma tradução chamada Septuaginta. Foi uma decisão dos tradutores, foi uma escolha que eles fizeram. Eles pegaram o termo daimon, que tinha todas essas conotações variadas dentro da cultura grega, e usaram ele para traduzir uma série de passagens que faziam alusões aos falsos deuses, aos ídolos, a entidades vistas de maneira negativa pelo judaísmo, a qual possivelmente havia algum tipo de culto, de oferenda. Então, a Septuaginta ela tornou o termo daimon definitivamente negativo, e ela também adotou o termo águelos para traduzir trechos onde a palavra malaquim aparecia, por exemplo, quando você tem aquelas figuras enviadas por Deus, eles passaram a usar esse termo águelos, anjos, para essas figuras. Então, a partir daí você tem essa divisão na Septuaginta, e os cristãos eles pegaram isso e mantiveram. Então, daimon, hoje demônio é uma palavra com uma conotação negativa, anjo uma palavra com conotação positiva. A origem vem então do século III a.C. na Septuaginta. Então, o Cipriano ele é um mago profissional que invoca daimons para realizar, nesse caso, uma operação de magia erótica, a sedução de Justina. Quando
o Cipriano chama o primeiro daimon, o primeiro daimon diz para ele, indica para ele colocar, aspergir ao redor da casa da Justina um fármaco. Um fármaco. O que é isso? Aqui no texto, obviamente, é um líquido que ele manda aspergir. A palavra fármaco, farmaqueia, ela é a origem da nossa palavra farmácia. Então, a gente pode ter uma tendência a ver a palavra de uma maneira equivocada. O fármaco, ele é uma substância, é alguma coisa, né, material, que é utilizada tanto de forma medicinal como de forma mágica. Às vezes o fármaco ele tem uma atuação que é exclusivamente mágica, você não precisa beber, fazer nada com o fármaco. A presença do fármaco ela realiza alguma coisa. Um dos exemplos mais antigos vem do próprio texto do Homero, na Odisseia, quando, para proteger o Odisseus, o Ulisses, de ser encantado pela Circe, o Hermes, ele colhe uma planta chamada mole e dá para o Ulisses. Agora, em nenhum momento está dito que o Ulisses comeu a planta ou fez alguma coisa com a planta, ele simplesmente carrega a planta. E a planta, pela sua presença, pelo menos indica o texto, ela serve de proteção. Então, o fármaco pode ter essa noção. Em termos mais laxos, a palavra farmaqueia, podia indicar também simplesmente algum ato de magia, de feitiçaria. É assim, por exemplo, que ela aparece no Antigo Testamento, na carta aos Gálatas, onde Gálatas 5,19, 5,21, que diz mais ou menos o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejos, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, glutonarias e coisas semelhantes, acerca das quais vos declaro, como já vos disse antes, que os que as cometem não herdarão o reino de Deus. Aqui, geralmente, quando eu li para vocês feitiçaria está justamente traduzindo farmaqueia, uma forma da palavra. Então, a palavra farmaqueia, ela tem toda essa dubiedade, né? Essa extensão de significados na cultura antiga. Ela pode simplesmente estar sendo usada para indicar uma feitiçaria, alguma coisa assim. Agora, por que um demônio, uma criatura espiritual, ia necessitar que fosse aspergido um farmaco, um filtro ao redor da casa? Nós temos duas formas de tentar interpretar isso. Uma forma, ela volta lá atrás ao próprio Homero. O Homero, quando ele narra a Néquia, aquela parte da Odisseia em que o Ulisses vai invocar a alma do adivinho Tiresias, o Ulisses ele é instruído pela Circe a preparar um sacrifício de sangue. Ele sacrifica um animal. E a Circe diz ao Ulisses, ao Odisseus, que não deixasse nenhum espírito beber desse sangue antes do Tiresias, para ele poder dar a ele a profecia, o ensinamento que ele estava precisando. Então, o que a gente vê nessa cena é que as almas dos mortos, enquanto elas não bebem o sangue, elas têm uma existência assim como se elas estivessem semiconscientes. Elas não percebem o Ulisses, a própria alma da mãe do Ulisses não percebe ele, não conseguem se comunicar, mas a partir do momento que elas bebem o sangue, elas recuperam, pelo menos temporariamente, essa capacidade. Então, o fármaco que o demônio pede ao Cipriano para aspergir ao redor da casa da Justina, ele poderia ser algo com esse tipo de finalidade, fortalecer a manifestação do demônio.
Outra maneira de se entender isso já é mais tardia e vem das interpretações teúrgicas que o Iâmblicos fez no tratado dele sobre os mistérios, em que esse tratado ele é uma resposta a uma série de críticas feitas à arte teúrgica, e uma das críticas que foram feitas era justamente porque a arte teúrgica que se propõe a uma transcendência, a uma divinização da pessoa, a uma libertação do mundo material, porque nas suas cerimônias fazia o uso dessas substâncias materiais todas, né? São citadas substâncias vegetais, minerais, animais, são citados os sacrifícios, os incensos, as fumaças, por que a teurgia utilizava isso nas suas cerimônias? Então, o Iâmblico ele vai dar uma resposta a isso que se baseia em dois pontos. Primeiro, na ideia neoplatônica de que a realidade é um processo de emanação. Então, existe uma continuidade desde do uno até a matéria. Então, da mesma maneira que a emanação vem do uno até a matéria, o caminho de volta ele vai da matéria até o uno. Existe uma contiguidade no universo. Então, nesse sentido, você tem, nesses objetos materiais, na própria matéria, você tem uma conexão com o uno, com as partes transcendentes e mais divinas do universo. A outra argumentação que o Iâmblico coloca é que existe uma filia. Filia, você traduz assim de uma maneira simplificada como amizade, mas aqui é um conceito mais amplo do que isso. Existe uma filia, uma ligação entre todas as coisas, mas existe também uma filia, uma ligação mais específica entre determinadas divindades e determinadas substâncias ou seres do mundo material. Então, é como se na argumentação do Iâmblico as entidades tivessem marcado certas coisas com as quais elas mantêm uma ligação. Essa ideia provavelmente ela evolui daqueles mitos em que Atenas dá aos homens a oliveira, Poseidon dá aos homens o cavalo. Então essas divindades teriam uma ligação específica com certas coisas que existem. Então essa ligação das divindades com certos vegetais, minerais, animais, ela teria duas funções. Uma, quando você utilizaria essas substâncias materiais numa cerimônia teúrgica, por causa dessa filia, você de alguma forma estaria informando aos deuses de uma maneira efetiva o que você estava começando a fazer. E segundo, como essa filia seria uma via de mão dupla, a presença dessas substâncias na cerimônia teúrgica, ela aumentaria a capacidade de manifestação da divindade. Então você, na visão que o Iâmblico está defendendo ali, quando você faz uma cerimônia teúrgica, você reúne essas coisas todas na cerimônia, você estaria criando um ambiente em que aquela divindade ela poderia se manifestar de maneira mais ativa, mais forte, justamente para executar o trabalho teúrgico, o trabalho divino, né? Teurgia, obra divina, que é justamente a atuação da divindade sobre o ser humano, dissolvendo as ligações do ser humano com o corpo e o elevando num processo de divinização. Então, pelas duas vertentes, a gente pode tentar entender por que no texto da conversão o demônio ele pede a aspersão desse farmaco ao redor da casa da Justina. Para a gente fechar então essa sessão, eu vou fazer também menção aos termos em que se refere à figura do diabo, tanto no martírio quanto na conversão. Na conversão, os demônios se referem ao diabo como patera, pater, ou seja, eles chamam, os demônios menores, eles chamam o diabo de pai. Então você tem aqui a indicação de que na visão demonológica do escritor da conversão,
existe uma relação hierárquica entre os demônios, e essa hierarquização é definida de uma forma simplificada, em que o Diabolos, ele é o pater dos demais demônios. No texto do Martírio, o Cipriano se refere ao diabo como o vídeo cortou aqui no finalzinho, eu acho que eu tenho um timer de gravação ali. Mas então, só para fechar, no Martírio, os demônios, os daimons, se referem ao diabo como pater, na conversão, e no Martírio, o Cipriano se refere a ele como arconte dos daimons. Arconte, na linguagem, no entendimento latino, havia uma diferença entre você ser um arconte e você ser um basileus. O arconte, ele reinava uma coisa que ele chamava o imperium, que significava a pessoa tinha um poder para comandar, enquanto o basileus teria autoritas, autoridade, que tem mais a ver com a boa imagem que a pessoa tinha na sociedade e a capacidade que ela tinha de realizar coisas através dessa boa imagem, esse status social que ela tinha. Então, o que a gente aprende aí é uma hierarquização simples, em que o diabo, ele é pater e arconte dos demais demônios. A gente vai ver isso aí bem mais elaborado no próximo segmento, quando a gente tratar sobre a confissão. Vejo vocês lá. Bom, esse é o nosso último segmento, em que a gente vai analisar o próprio texto da confissão. O texto da confissão, como eu mencionei anteriormente, ele difere bastante da conversão e do martírio. É um texto muito mais extenso, muito mais rico, e ele é narrado na primeira pessoa, como se o próprio Cipriano ele estivesse contando a história dele. Eu vou estar seguindo aqui a tradução que eu coloquei no Tesaurus, né? No Tesaurus 2, né? Eu incluí os 3 textos no Tesaurus 2. Essa tradução, ela foi publicada originalmente em inglês. O Tesaurus 2, na verdade, ele é a tradução para o português desse meu livro que foi publicado nos Estados Unidos, né? Que é o livro de São Cipriano. E essa versão, ela difere um pouco daquela que o pessoal conhece mais, a do Bailey, porque eu refiz várias partes baseadas na versão francesa e italiana. A versão do Bailey tinha algumas coisas que não faziam muito sentido, então eu fui dar uma pesquisada e refiz o texto. Embora a conversão e o martírio elas deem a impressão de que é um livro escrito por um cristão para cristãos, são livros assim de reforço da fé, de conteúdo moral, a confissão ela se apresenta de uma maneira bastante diferente. Logo no começo, quando a gente pega a abertura do texto, o Cipriano ele diz o seguinte: todos vocês que desprezam os mistérios de Cristo, olhem para minhas lágrimas e venham a saber o poder de tudo o que esses mistérios contêm. E vocês que têm deleite nas obras e ensinamento dos demônios, eu convido a ouvir minhas palavras e ver o vergonhoso e ridículo escárnio que se encontra neles. Então, a confissão ela é escrita tendo como público-alvo uma plateia de pagãos, mas não só pagãos que seriam indiferentes ao cristianismo. Ele coloca claramente aqueles que desprezam os mistérios de Cristo. Então ela é escrita para tentar convencer pagãos que se opunham de alguma forma ao cristianismo de que a religião deles é que na verdade era falsa. Existe todo um jogo de palavras em cima da palavra daimon e suas correlatas, as suas formas plurais, quando ele fala que vocês que têm deleite nas obras e ensinamento dos demônios, o texto original diz dos daimones, né? E existe todo esse jogo porque para a audiência pagã,
Daimon é uma palavra que no contexto homérico, por exemplo, ela se refere às divindades. Mas dentro do contexto cristão, como a gente viu, seguindo a tradução da Septuaginta, esses daimones são falsos deuses, são demônios caídos que estão disfarçados e desencaminhando as pessoas. O Cipriano, ele se apresenta como tendo sido o maior adorador desses daimones. Nenhum de vocês poderia ser um maior adorador de daimones do que eu fui. Nenhum de vocês poderia ser mais curioso do que eu sobre as crenças nos falsos deuses. E ninguém nunca irá ser mais bem servido pelo poder concedido por eles. O Cipriano, então, ele se apresenta como sendo o maior adorador, a pessoa que mais conheceu, que mais se beneficiou do poder dos daimones. E é justamente a partir desse ponto que ele se coloca para convencer as pessoas de que o pensamento anterior dele, o pensamento pagão, estava errado. E ele também se apresenta dessa forma porque, diferente, por exemplo, do pai da Justina, que era um sacerdote dos ídolos, como foi apresentado no texto da conversão, ele, como mago, a gente vai ver na sequência da narrativa dele, ele foi iniciado, ele conheceu a verdade por trás dos daimones. Ele conheceu o verdadeiro poder e por isso ele pôde se beneficiar num grau que as outras pessoas, segundo ele, ninguém mais nunca conseguiria alcançar. Ele se coloca então como o maior mago, o maior conhecedor sobre o poder dos daimones. E justamente a partir daí ele vai tentar convencer as pessoas, da metade do texto para frente, a seguirem o exemplo dele, né? Negarem o paganismo, que ele está descrevendo, de acordo com o pensamento cristão, como sendo na verdade uma adoração de demônios, e se entregar aos mistérios de Cristo. A narrativa que ele conta a seguir, ela segue, como eu já havia mencionado, o modelo do sábio pagão, né? Um modelo que segue exemplos como Pitágoras, Empédocles, pessoas que teriam viajado por todo o mundo mediterrâneo, adquirindo conhecimentos, sabedorias e de certa forma também, em alguns casos, poderes especiais e miraculosos. Ele começa dizendo que, ainda como criança, no fim da minha infância, eu fui consagrado a Apolo como uma preciosa dádiva, e em breve eu estava tomando parte, como um muito jovem iniciado, nas cerimônias onde o dragão é celebrado. Ele segue a narrativa dizendo que aos 7 anos ele entrou nos mistérios de Mitras. Ele teria ido a Atenas, onde ele participou das cerimônias de Eleusis, teria escalado o Olimpo e, ao escalar o Olimpo e passar lá 40 dias, numa espécie de jejum, de preparação espiritual, ele teria tido uma série de visões, de experiências que esclareceram a ele conhecimento sobre os daimones, sobre os deuses. Eu escalei o Monte Olimpo, a habitação daqueles que se acredita serem deuses, onde eu recebi o ensinamento sobre a interpretação do eco e o entendimento dos murmúrios. Eu conheci árvores que podem conceder visões e ervas que se acredita receberem seus poderes dos deuses. Eu contemplei nesse lugar e vi o coro dos demônios erguendo hinos, outros inclinados a incitar a guerra, outros prontos a espalhar a discórdia, o engano, a confusão e a incerteza. Eu vi a multidão que segue cada deus ou deusa nos 40 dias que fiquei naquele lugar. Naquele lugar, como se fosse um palácio real, eles enviam muitos espíritos que vão a diversos reinos, e eu vi como cada um deles obra na terra e sobre todos os povos. Então, nessa passagem, o que a gente aprende da ideia demonológica do autor da Confissão? Primeiro, os deuses, eles são, na verdade, demônios. Eles têm uma espécie de hierarquia entre eles, em que os deuses e as deusas, que na verdade são os deuses
pagãos, eles teriam a seu cargo demônios menores e eles enviam esses demônios menores pelo mundo inteiro para causar ações que são descritas como ruins. Isso aí é novamente uma deturpação do pensamento pagão, né? Em que você teria as divindades, entre as divindades e os seres humanos você teria os daimones, aí já num sentido mais hesiódico do que homérico, em que esses daimons representam os deuses nos afazeres do mundo. Eu digo hesiódico porque no texto do Exíodo, em que é mencionado os guardiães, aqueles espíritos que Zeus encarrega de vigiarem, zelarem pelos seres humanos. Aqui ele está distorcendo isso e dizendo que, na verdade, Zeus e as demais divindades, eles são demônios que enviam demônios menores, né, para atormentar as pessoas. Ele diz, em uma parte também, que ele aprendeu sobre as virtudes que existem em cada uma das plantas, das ervas, e que essas virtudes, segundo o texto, o soberano deste mundo imprimiu na tentativa de entravar a criação do Altíssimo. Aqui a gente entra no conceito, é uma parte bastante interessante, se a gente lembrar o que a gente viu sobre as ideias teústicas no segmento anterior, a gente viu que no pensamento do iâmblico, os deuses, né, teriam colocado marcas ou ligações entre certas coisas que existem no mundo e eles. Aqui, o que ele está dizendo é que quem colocou essas marcas, essas virtudes, né, nas plantas e outras coisas, na verdade foi o demônio, que ele descreve como soberano deste mundo. Então, na visão demonológica da confissão, é como se o diabo ele tivesse tomado poder sobre o mundo, ele tivesse colocado a sua marca nessas coisas todas. Então, o teurgo, o mago, quando faz uso desses elementos nos seus rituais, nas suas práticas, na verdade, mesmo que ele não saiba, e na essência da ideia, todo pagão está fazendo isso sem saber. O Cipriano é o único, um dos poucos iniciados que realmente sabia o que estava acontecendo. A pessoa está, de fato, fazendo uso do poder diabólico. O Cipriano segue a narrativa dele, ele menciona vários locais em que ele teria visitado, ele vai explicando o que aprendeu em cada um deles, a gente não tem, né, como entrar nesses detalhes todos. Ele cita Argos, Elis, Mênfis, a Caldeia. E quando ele vai ao Egito, é que ele começa realmente a aprender mais sobre a prática da magia demonológica. Ele diz o seguinte: depois desses acontecimentos, dessas viagens todas, eu fui para Mênfis, no Egito, quando eu tinha 20 anos de idade. E lá adquiri a experiência dos mais secretos mistérios. Aqui ele está aproveitando também, o autor do texto está aproveitando também para atacar e criticar a imagem que se tinha do Egito na antiguidade, em que os gregos, principalmente, eles tinham a visão do Egito como sendo uma civilização muito mais adiantada, com muito mais sabedoria, onde os deuses eram cultuados de maneira mais perfeita. Então, quando ele coloca o Cipriano indo lá, e na continuação ele diz: penetrando nos templos, eu fui iniciado no conhecimento do que é apropriado para o contato com os demônios das regiões terrestres, ele está puxando aquela crítica toda agora dos deuses pagãos para os deuses egípcios. Então, os deuses egípcios também, aqui na visão dele, também são, na verdade, demônios. E lá, dentro desses templos, é que ele aprende, né, o que é apropriado para o contato com eles. Eu sabia onde conjurar e como banir, em que estrela eles preferem habitar, sua lei e ação e aquilo que eles não gostam. Eu aprendi quais são os seus chefes e sobre o que os fazem fugir. Aprendi sobre como eles habitam a escuridão e como eles podem penetrar a alma e o corpo.
também sobre a natureza da comunhão com eles e as coisas que contra eles opõem resistência. A seguir, ele dá uma lista desses poderes que os supostos demônios teriam sobre as pessoas. Eu certifiquei sobre os efeitos dos seus poderes nas almas e corpos daqueles que têm comércio com eles, que tipos de ação eles podem realizar. Aí ele dá uma lista. A lista, a maior parte das ações é negativa, só tem 2 elementos aqui que seriam positivos. Os demônios eles podem causar agitação, dar conhecimento, melhorar a memória, causar terror, levar ao erro, enraivecer, causar convulsões e gritos, amnésia, agorafobia e outros fenômenos do mesmo tipo. O que ele está descrevendo aqui é mais ou menos aquilo que era entendido como o efeito de uma possessão demoníaca, né? O cristianismo, desde da sua origem, desde as histórias que são contadas sobre Jesus, ele fez do exorcismo uma coisa bastante importante. A Justina, quando ela derrota a sucessão toda de demônios que o Cipriano lança contra ela, fazendo o sinal da cruz, fazendo uma oração, ela está justamente fazendo uso dessa tradição cristã de exorcismo, que é um exorcismo bastante simplificado. Se a gente estuda textos que falam sobre exorcismo como era feito na época, o exorcismo não era uma coisa simples, não era fácil livrar uma pessoa de um espírito. Mas, seguindo o exemplo de Cristo no Novo Testamento, os cristãos acreditavam que com qualquer coisa ele já tinha o poder de exorcizar os outros. Isso é uma mania, né, que está presente até hoje. Se você vai ver essas igrejas evangélicas ali, o sujeito chega ali, o pastor bate nele com a Bíblia e já está exorcizado. Porque, segundo o pensamento deles, eles estão ali com um poder especial. Bom, fazer só mais uma menção aqui. Então, se a gente volta lá na conversão, a gente vê que quando o primeiro demônio ele vai tentar seduzir a Justina, o que o texto fala é que ela sentiu um ardor nas suas entranhas. Então, a demonologia desses textos de Cipriano, ela acredita que os demônios eles podem causar alterações físicas na pessoa. E nisso eles estão seguindo boa parte das narrativas mágicas. Se a gente pega textos daquelas de ficções, alguns textos mesmo dos papiros mágicos gregos, a gente vê ali que quando o mago ele enviava um espírito, um daimon, para tentar seduzir uma outra pessoa, essa sedução ela é descrita de uma forma bastante violenta. A pessoa, ele diz ao espírito que aquela pessoa ela tem que passar mal, ela não pode descansar, ela não pode ter sossego, até que ela venha, né, se entregar a ele. E a narrativa aqui é basicamente a mesma coisa, né? O que ele descreve aqui? Que causam agitação, convulsões, enraivecimentos. Então, a ideia de que esses espíritos eles têm como afetar as emoções humanas e com isso levar as pessoas em determinada direção. Ainda sobre o que ele teria aprendido no Egito, ele diz o seguinte: eu fui ao lugar onde os demônios, através de suas metamorfoses, tomam diferentes aspectos, sendo preparados pelo diabo para se opor à divina criação e provocar terror. Os maus espíritos usam essa habilidade para ajudar os homens com quem eles estão conectados através de um ímpio pacto. Essa é uma tradução menos literal, uma tradução mais literal diria que são ajudar os homens com quem eles partilham libações. A libação era uma cerimônia em que a pessoa provava o vinho, algum outro tipo de bebida, e entornava sobre o chão ou sobre a área do sacrifício, compartilhando, né, aquela bebida com as divindades ou com os espíritos.
Dentro do contexto cristão, eles interpretam isso como se a pessoa estivesse entrando numa espécie de pacto, de acordo com esses espíritos. O Cipriano, ele então narra que nas visões que ele teve durante o Egito, ele viu em forma demoníaca a imagem da falsidade, da maldade, da ganância, do amor ao ganho, do comércio, da vaidade, idolatria, hipocrisia, da loucura, da temeridade e da estupidez. Ele descreve esses demônios como se isso fosse uma espécie de catálogo, como a gente encontra nos grimórios, como se encontrava num texto que já existia na época, que é o Testamento de Salomão. É um texto que descreve uma série de demônios, diz qual era a aparência deles, o que eles faziam. Alguns autores consideram que existem sinais aqui na confissão de que o autor conhecia esse texto, apesar de Salomão não ser mencionado em nenhuma parte aqui. Existem várias razões para isso, que a gente não vai ter tempo de entrar aqui, mas uma delas é que justamente ele está tentando apontar o Cipriano como o maior mago, e o Salomão ele estava sendo meio que colocado de lado na época, para que se desse mais ênfase a Jesus. Salomão estaria interpretando mais, representando mais um aspecto judaico que os cristãos preferiam na época deixar de lado. Ele diz mais à frente: eu vi os espíritos que habitam a região entre o céu e a terra, e me maravilhei de ver como sua natureza era uma sombra de ar e escuridão. Eu percebi, para minha surpresa, que eles fazem acordos recíprocos e juramentos. Aqui a gente tem uma indicação tanto sobre o local onde os demônios habitam, quanto sobre a natureza que eles têm. Ele diz: espíritos que habitam a região entre o céu e a terra. Isso é o chamado o reino sublunar, que estaria entre a terra e a primeira esfera, que seria da lua, que no paganismo, desde, eu acho que foi Xenófanes, depois de Platão, eles começaram a identificar essa área, né, como sendo a área onde os daimones existiriam e atuariam. Então aqui o autor da confissão está seguindo essa disposição. Eles não acreditam que existe um inferno num subterrâneo onde esses demônios estariam. O pensamento cristão da época, inclusive se a gente dá uma olhada em Santo Agostinho, é que o ar é a habitação, é a abóbada desses espíritos. E ele diz que a sua natureza era uma mistura de ar e escuridão. Em outra parte, ela diz que essa natureza ela foi feita ou foi transformada pelo próprio diabo. Então, quando esses espíritos, que seriam anjos, caíram, o diabo ele fez algumas modificações na sua natureza para que eles pudessem atuar de maneira mais eficiente aqui no mundo. Ele diz sobre isso o seguinte: com ar, ele, o diabo, doutou suas mentes dos demônios com uma sabedoria rápida. Com terra ele fez suas línguas afiadas. Com o elemento do submundo ele fortaleceu sua malvada disposição para cometer ações más. Seu próprio príncipe os torna ocupados todo o tempo, para que permaneçam longe da fé e da devoção do Altíssimo. Ele assim agia pelo espírito do engano, confundindo tudo, e ele fundou seu reino de justiça, bebendo da fonte da loucura. Então, existe no pensamento deles uma organização diabólica na qual o diabo preside, e em segundo lugar viriam os arquidaimones, que seriam os deuses pagãos. Ele menciona mais à frente ele menciona alguns. Eu vou ler para vocês aqui o que eles mencionam. E abaixo deles, então, existiriam demônios menores, e todos eles empenhados nessa rebelião contra a ordem do Criador.
pela qual eles haviam, de certa forma, dominado o mundo até então. Ele, quando menciona algumas das divindades, ele diz, por exemplo, jovens homens eu enterrei em honra de Hades. Hades é o deus do submundo. E para agradar Hécate, eu decapitei muitos estrangeiros. O sangue das virgens eu ofereci para Palas. E para Ares e Cronos eu sacrifiquei homens adultos. Todas essas coisas eu fiz para apaziguar os demônios e me aproximar do próprio diabo. Então, você tem na narrativa da confissão aquilo que o autor acreditava ser o processo de aprendizado de um mago na época. Ele começava viajando pelo mundo inteiro, adquirindo diversos conhecimentos. Ele tinha várias experiências, né, visionárias, como aquelas que a gente narrou, e ele se aproximava dos demônios através de sacrifícios, de oferendas. Ele dá em alguma parte uma explicação para a razão desses sacrifícios, onde ele diz que eu vou lhes dizer agora de onde vem a substância das sombras, né, que compõem o poder dos demônios. E não existe nenhum outro modo além de através do sacrifício. Por que ele está focando um ataque particular nesse texto na questão do sacrifício? Porque o sacrifício era uma das características principais das religiões pagãs. Então, quando ele está atacando o sacrifício, ele vai dar uma interpretação demoníaca para os sacrifícios. Ele, na verdade, está tentando derrubar toda a estrutura religiosa pagã. Ele está dizendo que um dos elementos mais centrais da prática pagã, na verdade, é simplesmente uma maneira de fortalecer os demônios na execução das suas maldades. Ele diz, os demônios misturam suas naturezas com fumaça e com o aroma das oferendas, e se vestem das emanações que vêm da lã, do linho, dos tecidos, das tinturas usadas no templo, assim fingindo uma forma material com essas coisas. Eles usam as sombras dessas coisas para tomarem uma forma e aparecer como se eles se transformassem em outros seres. E por essa razão, eles requerem as oferendas das coisas terrenas, como água, frutas e roupas, para que eles possam se vestir com essas sombras e com suas aparências. Então, das oferendas e dos sacrifícios, eles tirariam algum tipo de energia, e com essa energia eles se capacitariam a se manifestar e realizar com mais eficácia as suas ações. Isso retorna a gente lá àquela questão do filtro, quando o demônio, no outro texto, ele pede ao Cipriano que asperja a casa de Justina com um filtro, para que ele pudesse tentar usar o seu poder para seduzir a Justina. Então, o que o autor aqui da confissão está colocando de maneira mais clara é que todo o cerimonial pagão ele foi instituído pelos demônios para se fortalecer, para poder fortalecer a sua manifestação. Então, o Cipriano teria feito esses sacrifícios todos, né, a Hades, Palas, Ares e Cronos, para apaziguá-los e se aproximar do próprio diabo. Aqui, então, na visão do autor da confissão, está o ápice da aprendizagem do Cipriano. Tudo que ele fez leva ele a esse encontro com o diabo. E sobre esse encontro, ele diz primeiro o seguinte: quando eu cheguei perto de encontrá-lo, né, o diabo, eu ofereci o sangue de todo tipo de animal em um vaso de ouro. O diabo aceitou minha oferta e aspergiu sobre sua coroa e sobre seus dignatários, e então sobre mim, e disse: aceite meu poder sobre todo ser dotado ou não de razão, para que você possa beneficiar seus amigos. Só um minutinho que esse meu computador aqui está meio complicado.
67, 68. Ele descreve então a cerimônia da seguinte forma: acreditem em minhas palavras quando eu digo que eu vi o próprio diabo. Depois de chamá-lo com sacrifícios, eu o abracei e conversei com ele, e eu fui considerado merecedor da dignidade, de dignidade entre aqueles que mantêm as mais altas posições em sua corte. Ele disse que eu era um novo Jambres, apto para celebrar seus ritos e considerado merecedor da sua companhia. Jambres é um daqueles magos que disputaram com Moisés na Bíblia. Aí vem aqui uma frase que ela é central para se entender o conceito demonológico da confissão. Ele diz o seguinte: ele prometeu, quer dizer, o diabo prometeu a Cipriano fazer dele um príncipe depois da minha morte e que eu teria poder e seu apoio enquanto vivo. Para esse fim, ele me dotou com uma grande autoridade e me deu comando sobre uma falange infernal. Então, o que o diabo prometeu para o Cipriano? Ele promete duas coisas ao Cipriano. Ele promete que vai ter o seu poder, apoio enquanto estiver vivo, e quando ele morrer, ele vai fazer dele um príncipe. Isso era a primeira coisa que a gente nota, as promessas básicas dos cultos de mistério gregos. Por exemplo, se você entrava no culto de mistério, você se iniciava no culto de Dionísios, a expectativa que era dada a esses iniciados é que a divindade Dionísios ia ter uma relação especial com eles durante a vida, e quando eles morressem, o Dionísios ia interceder para que eles não tivessem o mesmo destino que a maioria das almas tinha após a morte. Eu acho que eu mencionei num dos outros segmentos aquela passagem em que o Odisseu ele encontra com o espírito de Aquiles. Ok, o vídeo vai dar o tempo dele, eu vou continuar. Então, nós estamos gravando aqui os vídeos com o meu telefone e ele tem um timer de 30 minutos, ele para. Então, retomando, a gente estava vendo que quando o Cipriano chega no ápice do seu desenvolvimento, da sua carreira, da sua formação como mago, ele invoca o diabo o recebe e o diabo faz a ele duas promessas, que vai ajudar ele nessa vida e que depois da sua morte vai transformá-lo num príncipe. Essas duas promessas são promessas que vêm dos mistérios gregos. Eu estava citando o exemplo dos mistérios de Dionísio, onde a pessoa, ao ser iniciada, ela se considerava que durante a vida dela ela ia ter uma proteção especial da divindade e que depois da morte, o Dionísio ele ia interceder com as divindades do submundo, o Hades e a Perséfone, para que essa alma tivesse um destino melhor do que o destino normal das almas. Eu estava citando aquele trecho da Odisseia em que o Ulisses, Odisseu, invoca a alma do Tiresias e ele também conversa com outras almas, ele conversa com a alma do Aquiles, e o Aquiles diz para o Odisseu que ele preferia ser um servo, um escravo vivo, do que ser um rei entre os mortos. Ele mantinha a sua realeza no mundo dos mortos, mas que se ele pudesse, ele preferiria estar vivo como um servo. Para a gente entender a gravidade trágica dessa afirmativa do Aquiles, a gente tem que ter em mente todos os conceitos sobre o que era ser um herói no contexto homérico, mas o Aquiles, enquanto vivo, nunca diria isso, mas agora que ele viu o outro lado da coisa, ele dá essa visão. Então é uma visão bastante pessimista e negativa do que acontece com a alma depois da morte. E os mistérios eles ofereciam uma alternativa a isso. Existe em alguns dos sarcófagos de iniciados no culto de Dionísio, existem pinturas que mostram o Dionísio ele indo na frente de um cortejo de almas, se apresentando diante do Hades
ele está dando um toque de mão no Hades, que talvez indique um toque de mão de reconhecimento que existia entre os iniciados. Porque o Dionísio, embora ele não tivesse poder no submundo, o submundo ele é governado por Hades e Perséfone, ele podia intervir em prol dessas almas, desses iniciados. E aqui o diabo ele promete a mesma coisa. E se a gente vai ver o primeiro papiro mágico grego, quando está descrito ali os benefícios de você adquirir um parrédros, que é um assistente mágico, uma espécie de divindade menor que vai auxiliar você na sua vida, a gente vê que o parrédros ele faz também exatamente as duas coisas. Ele vai dar uma série de benefícios ao mago durante a vida dele, e depois da morte o texto diz que aquele que tem um parrédros não vai ao Hades, né? Vai ser elevado. Ele vai ser divinizado ou daimonizado, como por exemplo acreditava-se que o Pitágoras havia sido daimonizado. Pessoas especiais elas recebiam essa benesse dos deuses. Então, a ideia central aqui é justamente essa. E como ele está atribuindo isso ao diabo, e o diabo é depois descrito como, na verdade, sendo um ser que faz falsas promessas, que na verdade ele não tem esse poder que ele diz ter, o autor da confissão ele está, mais uma vez, puxando o tapete em aspectos essenciais do pensamento pagão. Na verdade, uma das razões do sucesso do cristianismo na época é que, diante dessa visão assim, negativa do pós-vida, em que apenas algumas pessoas em condições especiais, alguns iniciados, podiam ter um pós-vida melhor, o cristianismo veio oferecendo uma felicidade após a morte barata para todo mundo, para qualquer um, baseada simplesmente em que você dissesse que aceitava Jesus e você ia ser salvo. Então isso, na cabeça das pessoas na época, foi uma espécie de revolução, porque, por exemplo, um escravo não poderia nunca ser um iniciado, nunca poderia esperar nenhum tipo de benesse no pós-vida, né? Você, para ser iniciado, você tinha que ser cidadão, você tinha que ter uma certa reputação e por aí vai. E o interessante é que essa ideia de que você pode receber benesses nessa vida e uma elevação, uma proteção especial durante a morte, ela não desapareceu mesmo com a vitória do cristianismo. Se a gente vai ver, por exemplo, feitiços espanhóis do século XVII, em que figuras como a Maria de Padilha, né, eu tratei esse assunto aqui com minha esposa nesse livro, que infelizmente não está publicado ainda em português. Se a gente vai olhar esses feitiços, os mais antigos que a gente pegou são do século XVII, Maria de Padilha e o Marquês de Vilhena, por exemplo, que são personagens históricos que, de acordo com a circunstância da vida que eles tiveram, foram associados na imaginação popular com o diabo. Essas pessoas elas são invocadas nos espíritos. A Maria de Padilha ela aparece como chefiando uma quadrilha, ou seja, um grupo de outros espíritos com capacidade de intervir na vida das pessoas. Então, é uma visão que não segue a visão ortodoxa do cristianismo, porque essas almas deveriam estar no inferno, no melhor das hipóteses, no purgatório, e não poderiam intervir no mundo dos vivos. Mas nessa visão que permanece da antiguidade, elas não só podem intervir, como elas têm posições de proeminência no pós-vida. É interessante a relação entre Maria de Padilha... Isso são os gatos aqui, né? É interessante essa relação da Maria de Padilha com Cipriano, porque no livro português de Cipriano, aquele que eu mencionei anteriormente, existem 5 feitiços com o nome de Maria de Padilha. Então, existem várias correlações aí históricas que a gente encontra em relação a isso. Bom, esses foram os pontos principais que eu tinha a tratar sobre as ideias sobre magia e sobre demonologia que você encontra nesses textos, principalmente na Confissão. O que a gente aprende disso é que o autor
ele tinha um conhecimento genérico bastante extensivo sobre o que seria um aprendizado mágico, e ele talvez tenha sido ele mesmo um mago converso, e ele distorce isso tudo para se encaixar na visão cristã e fazer um ataque ao pensamento religioso dos pagãos. Se a gente para pensar, isso são conceitos de magia, demonologia que estão presentes até hoje. Se você vê, por exemplo, quando a gente vê aí um ataque evangélico a um centro de Umbanda, por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque aqui, já no século IV, se começou com essa visão equivocada de você querer analisar a religião dos outros de acordo com o parâmetro do próprio cristianismo. O cristianismo, ele se apresenta como uma coisa totalitária, a única verdade que existe, e a partir daí considera que qualquer outra religião, em qualquer outro lugar do mundo, na verdade é uma criação diabólica, que aqueles deuses, na verdade, são demônios cristãos disfarçados. O que na cabeça de algumas pessoas justificaria esses atos de violência que a gente vê até hoje. A história do Cipriano termina com ele sendo martirizado pelos pagãos, mas a gente que conhece a história sabe que pouco tempo depois eram os cristãos que estavam martirizando os pagãos. O paganismo ele foi praticamente extinto no final da antiguidade pela ação combinada do poder romano e da igreja. E o interessante de você ir a esses textos aqui é que você percebe aqui o nascimento, né, os primeiros estágios dessas questões todas. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro vídeo, a primeira série de vídeos que eu fiz. Obviamente que a edição não está muito boa. A minha esposa aqui que me ajudou a gravar, são quase 3 horas da manhã e ela está aqui me ajudando aqui a fazer esse vídeo. E eu gostei da experiência. Provavelmente mais à frente eu vou fazer outros vídeos relacionados a esses assuntos. Muito obrigado.